Oi, gurias! Oi, gurias, tudo bom? Tudo ótimo. O tema de hoje é bom também. Bom. Vacinação, pessoal. Né? Vacinação, tema que voltou aos noticiários aí em razão da pandemia, mas que é um tema importante que merece ser debatido com vários cuidados. Então, a proposta de hoje é a gente falar dos grandes aspectos, não vamos entrar, acredito, né, em discussão de que vacina é melhor, se seremos vacinados ou não, enfim, mas a ideia é trazer algumas informações para que as pessoas reflitam e parem de falar bobagem nas redes sociais. Bom, então nós estamos aí no meio da corrida, né, pela busca da vacina para prevenir a Covid-19. E por que se apostam tantas fichas no desenvolvimento de uma vacina? Porque não há dúvidas que a imunização é o método mais eficaz para a contenção de algumas doenças, entre elas as gripes, né? Como é a gripe oriunda aí do SARS-CoV-2. Então, lógico que as pesquisas hoje são mais de 130 vacinas em pesquisa no mundo, algumas em estágio bastante avançado e outras não, e é por isso que governos e a população em geral acreditam muito na chegada cada vez mais próxima dessas vacinas no mercado, para que as atividades possam ser regularmente restabelecidas, né? Mas só para a gente ter uma ideia, em linhas gerais, nos Estados Unidos, a aprovação de uma vacina, para que ela chegue no mercado, leva em torno de 10 anos para acontecer, entre a fase pré-clínica, a fase de estudos, até a última fase clínica e comercialização. Em regra, lá, acaba acontecendo que 90% das vacinas, dos estudos de vacinas, acabam falhando e acabam não chegando ao mercado. E, de repente, nós temos uma pandemia que desafia a todos e nos traz duas perguntas que eu acho importantes que sejam objeto de reflexão. Quão rápido uma vacina pode ser feita e qual é a segurança que dela devemos esperar, né? Então, hoje nós temos aí as pesquisas envolvendo as vacinas para o combate da Covid-19. São pesquisas que envolvem 3 gerações distintas de vacina, a primeira geração, a mais clássica de todas, e a última geração já com modificações genéticas, etc., né? Algumas muito promissoras, algumas já finalizando a terceira fase de estudo clínico, para então ser liberada uma autorização de emergência para que essas vacinas ingressem no mercado. É evidente que ingressando no mercado não liberam os laboratórios de fazer o acompanhamento, né, de eventuais efeitos dessas vacinas, da eficácia dessas vacinas após a sua colocação no mercado. E quando eu falo mercado, é tanto o mercado privado de vacinas, quanto aquele mercado que vai destinar as vacinas ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, só para a gente ter uma ideia, as vacinas podem ser rapidamente feitas? Podem, né? Então, se a gente for analisar em um breve histórico, nós vamos lembrar lá que a vacina para combater a SARS, que é uma das gripes, né, a gripe aviária de 2003, levou 20 meses para ser produzida. A vacina para combater o último grande surto de ebola, em 2014, levou 7 meses para ser feita. A vacina para combater o surto de Zika, em 2016, foram 6 meses de desenvolvimento. E agora, a SARS-CoV-2, aí estão, né, alguns países estão prometendo a vacinação já para final de setembro, agora, final de setembro, começo de outubro, portanto, 7 meses aí, 6 meses, 7 meses de pandemia. Fato é que, assim, nenhuma vacina é 100% eficaz, né? O que se espera é que a partir dessas vacinas e da comprovação da eficácia dessas vacinas se consiga o tal do efeito rebanho. O efeito rebanho
mais ou menos em torno, se a gente garantir que 95% da população esteja imunizada, aqueles 5% que não se imunizaram estarão protegidas pela imunização por esse efeito rebanho, né? Então, é evidente que quando você se vacina, você está ajudando a proteger as pessoas que, por diversas razões, não puderam se vacinar, como, por exemplo, os imunodeprimidos, e não podem se vacinar em razão de condições clínicas. E estou falando aqui daqueles que têm condições clínicas para não ser vacinados. Não estou falando daqueles que, por opções pessoais, não desejam se vacinar, porque essa é outra discussão importante, né? Então, o ato de imunizar nada mais é do que capacitar o organismo para identificar e eliminar organismos estranhos que possam causar doenças, né? E as vacinas, então, são uma forma de imunização e, como eu falei anteriormente, talvez a forma mais eficaz e mais barata de prevenção de doenças que nós tenhamos hoje disponíveis, né? Então, nós podemos pensar, quando se estabelecem programas de vacinação, e preciso ressaltar isso, o SUS, ele tem um programa de vacinação que é invejado por inúmeros países. Hoje ele oferece mais de 29 vacinas gratuitamente à população. São poucos os países que têm essa quantidade de vacinas e um programa bastante eficiente, bastante vitorioso como o nosso. Então, tenho que destacar isso, porque muitas pessoas apenas criticam o SUS, mas o SUS tem inúmeras qualidades, né? E o programa de imunização é uma dessas. Mas então, quando a gente estabelece essas questões de vacinação da população, nós temos que pensar em algumas premissas, né? Primeiro, vamos escolher a vacinação como obrigatória, como facultativa, como compulsória. O compulsório, talvez, realmente, hoje a gente não encontre mais em estados democráticos de direito uma boa justificativa para impor a compulsoriedade, que seria, que poderia levar até a coação física das pessoas. Então, a vacinação feita à força, daí seria vacinação de rebanho mesmo, né? E depois a Andresa pode comentar aí, eu acho que um pouquinho sobre a revolta da vacina. Então, nós ficamos hoje entre vacinação obrigatória e a vacinação facultativa. Vacinação obrigatória temos no Brasil hoje? Temos, né? Que é o calendário de vacinação obrigatória de crianças, que é estabelecido realmente para a proteção e com base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A vacinação facultativa são todas as outras vacinas, como vocês veem aí, os programas de vacinação contra a gripe que nós temos anualmente, que as pessoas aderem facultativamente, né? Então, o que eu queria deixar claro é que quando a gente fala em vacinação, nós temos dois princípios que são muito importantes e que precisam ser pensados nesse momento de tanta polêmica. Vacinação, seja obrigatória, seja facultativa, ela é fundada no princípio da solidariedade social, que é um princípio constitucional. Então, a gente não se vacina apenas como uma forma de nos proteger, mas também de proteger o próximo, né? E quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós estamos falando também de proteção do melhor interesse da criança, que também é princípio constitucional. E por isso, nós temos recentemente a manifestação do ministro Barroso, que fixou, então, já como precedente, a ideia de que os pais, a autoridade parental quanto a vacinar ou não é limitada. Os pais têm obrigação de vacinar, exceto, obviamente, naquelas situações em que a criança, por questões clínicas, não possa ser vacinada. Então, assim, se é questão religiosa, se é opção, né, de estilo de vida, se é adesão a um movimento religioso, não interessa. O ato de não vacinar uma criança, ao que tudo indica, eu acho que a Karen pode falar melhor sobre isso, né, será considerado uma violação ao princípio do melhor interesse da criança. Karen, o que você acha?
A gente está acompanhando aí, até pela grande conhecimento de que a Fernanda nos passa, né? Que a gente acaba gostando da matéria também por osmose, né? E se interessando, é bacana, né? Então, está no Supremo, né, o julgamento, já tendo reconhecido o ministro Barroso a repercussão geral, então está lá o recurso extraordinário com agravo, ainda pendente de julgamento, mas já reconhecida a existência de repercussão geral, né? E o tema a ser enfrentado é justamente isso, né? Se os pais têm se os pais têm ou não, né, podem deixar de vacinar os filhos com base nessas convicções religiosas, morais, existenciais, que impeçam eles de querer vacinar, né? O ministro Barroso avaliou que isso teria mesmo, essa repercussão estaria fundamentada em 3 fatores: um fator social, justamente pela a política, né, que você falou exatamente da vacinação infantil, social, na verdade, né, política, por todo essa manifestação anti-vacina que a gente tem visto tão fortemente agora, e, sobretudo, a questão constitucional, né? Vários artigos, vários preceitos e princípios constitucionais aí estão em voga, como o melhor interesse da criança, o próprio direito à saúde, mas também a possibilidade dos pais criarem seus filhos de acordo com a própria convicção, né? Então, existem, logicamente, aí vários interesses e vários fatores a serem ponderados para se entender se há ou não esta obrigatoriedade. Então, é isso, estamos acompanhando. Chegou agora, foi reconhecida a repercussão agora em agosto, então, muito recente, agosto de 2020. Então, vamos acompanhar aí o julgamento para verificar qual é o resultado, né? O resultado disso. E quais foram as decisões nas instâncias inferiores? Esse caso começou em São Paulo, que me lembro, justamente por pais, os pais são veganos e eles decidiram em não vacinar o filho, né? Então, houve uma ação ajuizada pelo Ministério Público, justamente questionando isso, né? Parece que em primeira instância realmente foi decidido pela obrigatoriedade, né, da vacinação. No Tribunal de Justiça de São Paulo foi revertido esse entendimento e aí ascendeu ao Supremo para ter essa decisão. Então, começou, a celeuma toda começou, esse caso que dá origem à repercussão geral, foi de pais que têm lá a convicção vegana e justamente porque entendiam que a alimentação seria diferenciada e que o seu filho não precisava ser vacinado. Então, surgiu daí com a intervenção do Ministério Público, né? Vai lá, Fernanda, vai falar alguma coisa? Você ia falar, eu te interrompi, Fer? Não, eu só queria dizer que eu estou na torcida para que se confirme já a manifestação do ministro Barroso pela obrigatoriedade da vacina. Eu particularmente acho que não há um espaço de liberdade parental nessas questões que envolvem saúde. Bom, né, eu aqui, né, já que as duas vieram com tanta propriedade falar sobre o assunto, eu fui buscar curiosidades, né, gente, só para dar, assim, uma pimentada no assunto. A Fernanda disse que lembrava disso. Gente, Fernanda, eu não lembro das coisas que estão lá no século XX ainda, que eu estudei lá atrás, eu não me lembrava, sinceramente. E fui dar uma pesquisada sobre essa questão sobre esse tema, né, super polêmico sempre, da obrigatoriedade da vacina. E aí eu achei lá um fato histórico, né, lá em 1902, aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro, uma revolta chamada de Revolta da Vacina, gente. Olha só, quem é que lembra desse fato, né? Eu não lembrava, sinceramente. Então na época tinha sido eleito lá, né, um presidente
chamaram de Rodrigues Alves na época, né? A cidade do Rio de Janeiro era a capital, né? Enfim, era a nossa capital. E aí esse presidente que assumiu lá então a presidência, ele resolveu que ia reurbanizar o Rio de Janeiro, né? Então começou a destruir lá, enfim, obras antigas, começou a grandes obras, alargou ruas, enfim, e uma das metas dele também era o combate a doenças, né? E aí o fato é que essa reurbanização da cidade, enfim, acabou fazendo com que muitas construções antigas fossem demolidas e aí a população acabou sendo empurrada, né, ainda mais para os morros, para as favelas, enfim. E o fato é que, assim, muitos elementos, muitos agentes transmissores de doenças acabaram ficando ali em contato com a população. Gente, teve um fato, né? Enfim, que a proliferação de ratos era muito grande na cidade do Rio de Janeiro na época, e aí até o poder público pagava recompensa por cada rato. Ah, me lembro disso, agora me lembrei dessa história. O poder Agora público pagava recompensa para cada rato que você levasse, né? Aí então você ganhava uma, sei lá. E aí teve, né? Como sempre, o brasileiro é um sujeito que precisa ser estudado, né? Teve alguém que teve a grande ideia de criar rato para ganhar dinheiro. Enfim, e aí a saída é que Brasileiro sempre. brasileiro, né, um não sujeito é, o criativo Brasil sempre. não é para amadores. Não é para amadores. E aí, assim, a saída, na época até foi nomeado, então, lá como secretário de saúde ali, o Oswaldo Cruz, e na época, né, uma das saídas, então, né, viram que o negócio de pagar por rato não estava dando certo, então a saída foi implementar uma vacinação, mas aí assim, gente, era uma vacinação obrigatória, tipo assim, não era nem obrigatória, era compulsória, né, compulsória de invadirem a casa das pessoas e vacinarem as pessoas à força e tal, e etc. E aí o que é muito curioso, né, que muitas pessoas se sentiam ofendidas pela vacinação, ter que vacinar, não é nem pela vacina em si, mas pelo fato de que ter que mostrar o braço em público, por exemplo, para uma mulher naquela época, né, do jeito que eram os preconceitos e tal, mostrar meu braço em público, né, para ser vacinada, isso é um absurdo. Enfim, houve uma grande revolta com a ajuda lá dos militares, aí já teve alguém no meio lá que tentou também se meter para tentar derrubar o presidente, obviamente, né, que aí sempre tem alguém que vai tentar tirar uma vantagenzinha ali e tal, enfim. Mas o fato é que optou-se naquele momento, viu que o negócio não deu certo e optou-se então por acabar com essa compulsoriedade da vacinação e deixar então que a vacinação fosse facultativa. Né? Ali a gente teve uma soma de coisas, né, Andresa? Foram as condições sociais, as condições econômicas, a falta de informação sobre a falta de informação, isso também. O princípio básico de qualquer programa de imunização é informar. E se você não informa adequadamente a população, você vai dar, obviamente, munição para os movimentos anti-vacina. Né? Gente, que é o que mas está foram acontecendo hoje. Quanto menos informação a população tem, mais espaço para os movimentos anti-vacina, teorias conspiratórias, enfim, né? Sim. Se desenvolver. Então, na época, embora, obviamente, né, com propriedade, o Oswaldo Cruz tem estabelecido esse programa, porque a varíola tinha tomado conta do Rio de Janeiro, em razão das demais condições sanitárias. Sim, as péssimas condições sanitárias, né, na época. Faltou informação. E a hora que você falta informação e você exerce coação física, entrar a porta dentro das casas das pessoas para vacinar, para obrigar a vacinação, aí não tenho dúvida que realmente o estabelecimento de revoluções civis encontra... Não, e foram 6 dias de revolta armada. Olha só que coisa, gente. O povo foi para a rua, né, com auxílio lá dos militares para se insurgir contra a vacinação. Agora, você sabe que, assim, a gente está falando aqui da vacina e essa questão da Covid, né? Eu acho que o momento mais importante, talvez um dos mais importantes das nossas vidas, né? Sim. Um momento para debater essa questão da obrigatoriedade da vacina. Mas esses dias eu estava ouvindo um infectologista numa entrevista, enfim, dizendo que
mesmo com a vacina, é muito possível que a máscara seja nossas companheiras, as máscaras sejam nossas companheiras ainda por muito tempo. Que mesmo com a vacinação, a gente ainda tem que continuar usando a máscara e os cuidados de higiene da mesma forma, enfim, né? Porque não se tem certeza, né? Inclusive, como você mesma falou, né, Fer, da imunização, né, ali que de fato vai acontecer por uma vacina que vem em menos de um ano para tratar de uma doença como essa, né? E aí Eu a acho Bom, coisa eu, que... eu, eu sou exatamente. suspeita. Eu sou suspeita Eu me porque eu lembrei tive do esse negócio Japão, da né? Eu me O que lembrei que do teve? Japão eu me lembrei do Japão que usa a máscara já como algo assim Natural, corriqueiro, né? natural, pois Natural. é. Eu acho E que aí, vai ser mais ou menos assim, a gente vai ter menos impacto agora, né? Engraçado, agora a gente tem impacto quando a pessoa não tá com a máscara, né? mas Eu aí acho é que tá. Essa é a minha pergunta. Será que agora, passada a discussão sobre a obrigatoriedade da vacina para a Covid, vai haver discussão sobre a obrigatoriedade de máscara, gente? E é a mesma coisa. eu penso duas coisas, assim, até por experiências pretéritas que a gente teve, em especial com a H1N1, que foi a última pandemia, eu acredito que a vacina não vai ser incluída no sistema público como uma vacinação obrigatória. Tá? Não? Você acha que não, Fer? Eu acho que não. Menina, mas e daí que Ela vai continuar quem sendo. não pode pagar? Não, a adesão facultativa. Ah, entendi, adesão entendi. facultativa. Adesão Tá, entendi. facultativa. Vai ser ofertada. Ah, Ela vai tá. ser Não, já quase ofertada cai aos dura aqui. SUS, mas como as demais vacinas da gripe. Você toma se você quiser. Agora, vai, obviamente, da gente investir em campanhas de conscientização da população para que se entenda a importância da adesão à vacina neste momento. Sim. Né? Eu acho que, mesmo porque o que a gente tem visto, como eu falei, é uma articulação muito maior dos movimentos anti-vacina do que dos movimentos pró-vacinação. Então, o momento é agora. É o momento de começar a informar, é já. Né? Mas e a E máscara? Se a gente tem gente que não usa máscara, não é? Gente, é muito engraçado que você sai na rua e vê a pessoa com a máscara na boca, assim, é porque ela só não quer ver que, né? Não quer mostrar que tá sem sorrir. Na verdade, né, Fernanda, eu e você, a gente vai gostar muito de ter que usar máscara sempre, Mas né? eu ia E as falar isso, pessoas não vão saber se a Curitibano gente tá rindo, se a gente tá. Vão ficar, não, né? Vai ser o sempre a meu, como eu mesma. não tenho botox, as pessoas vão achar que eu tô constantemente braba daí. Né? Porque daí faz assim, franze, né? Então elas vão achar, elas já acham naturalmente que eu tô constantemente Não. brava sem eu estar. A Então, o máscara motivo é você pôr botox ali, pelo menos para a pessoa sinalizar se tá feliz, se tá bravo, se não tá, entendeu? Eu vou adorar usar máscara sempre. eu tô adorando, eu tô super curtindo. sabe que eu tenho, eu tenho achado higiênico, né, a coisa, né? Então, Cada um com a sua menina, máscara, no cada um com a seu sua mascarinha, né? Com o cuidadinho. seu álcool gel, aquela Isso. coisa. Eu, Distância de 1,5 m. distância, né? Poxa a vida, não precisar chegar abraçando todo mundo, né? Assim, Isso Mas já eu é acho com que é isso, vocês. pessoal. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em vacinação, eu só queria até concluir esse raciocínio, que, obviamente, quando nós pensamos em políticas públicas de vacinação, nós também temos que cuidar com teorias de exacerbação do coletivo. Também não é isso. Né? Porque defender qualquer exacerbação do coletivo, de interesses coletivos, também poderiam gerar injustiças, programas de saúde autoritários, seletivos, excludentes, né? Implantados em desarmonia social, classificatórios. Então, assim, a premissa de interesse público na vacinação não pode ser considerada uma premissa um sinônimo de prevalência absoluta sobre o direito à privacidade e integridade do corpo. Mesmo Sim. porque, como eu falei, há situações em que serão justificadas juridicamente a recusa à vacinação, como é o caso dos imunodeprimidos, que daí tem uma recusa clínica. Se eles tomarem a vacina, possivelmente eles vão morrer. Né? Agora, o que realmente essas situações exigem é ponderação, é bom senso, é proporcionalidade e muita informação.
Mas você sabe, Fer, que aí me preocupa um pouco, porque até então, e aí fazendo a comparação, né, com as vacinas da gripe, né, que a gente tem todos os anos as campanhas de vacinação. O que me preocupa é que até então nós não tínhamos vivido um momento de tamanha gravidade como este momento, uma pandemia com esta gravidade. Veja, o mundo parou. Né? Quando aconteceu lá a gripe suína, acho que foi 2008, né? Que teve lá, enfim, eu me lembro que a gente ficou 15 dias em 2009. Eu fiquei 15 dias em casa e depois as coisas voltaram ao normal e aí a vacinação foi dando conta. Agora, eu não sei se nesse caso da Covid, se você deixar a vacina como facultativa, se de fato isso é possível, entende? Por conta do tamanho, né? Da dimensão da pandemia, da dimensão da gravidade da doença, né? E isso me preocupa um pouco, sabe? Eu estou dizendo mais pelos indicativos que o próprio governo já está dando, né, Andressa? Ele não vai... Não vai obrigar, não vai se coagir, não. Não vai. Né, apesar da gravidade, ele não vai tornar obrigatório. E é lógico, outras discussões ainda vão surgir, né? E discussões que ainda têm um fundo bioético bastante importante, né? Determinação dos grupos prioritários, né? Porque tudo isso tem que ser pensado, tudo bem. Talvez até alguns lotes estão prometidos aí para chegar no SUS em dezembro. Se chegarem, não é para todo mundo. E as pessoas têm que se conscientizar disso também. Nós vamos ter grupos que são prioritários. Né? Então, possivelmente ali, os agentes de saúde que estão na linha de frente, depois idosos, grupo de risco, né? Indígenas, os grupos de risco, etc., para depois chegar para a população toda. Então, não é questão que em dezembro vai estar tudo resolvido. Isso aí é para mais de um ano, né? Eu também acho. É só pegar, Andressa, é só pegar o histórico da H1N1. Eu também acho que é coisa vacina, ela levou um ano. A H1N1 estourou entre março e abril de 2009. Para ela chegar ao SUS nos grupos prioritários, ela chegou em março de 2010. E depois, se eu não me engano, lá por agosto, setembro, é que foi autorizada a imunização do resto da população de maneira de adesão facultativa. Nossa, eu não me lembrava que tinha sido tudo isso, gente. Senhor, foi mesmo. É porque naquela. É que assim, a lembrança que eu tenho é que foi tão mais leve do que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas esquecem. Mas de 2020 a gente não vai esquecer, não. Esse é um outro problema que acaba impulsionando os movimentos anti-vacina. A ausência de contato com a doença, né? A doença estando distante ou não aparecendo na mídia, etc., as pessoas também acham assim, a doença não existe mais, né? E não existindo mais, eu não preciso mais me vacinar. Não, a doença ela foi contida pelo efeito rebanho. E se a gente quebra o efeito do rebanho, ela ressurge com força total, como é o caso do sarampo, que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. Pois é. Que barbaridade, né, gente? Que barbaridade. Ai, gente, eu vou sair deprê hoje. Vou ficar triste hoje, vou ficar deprimida. Vamos sair com as esperanças renovadas de que as coisas vão melhorar, que tudo tem o seu tempo para acontecer. Zé ficou bravo. Né? Eu acho que, enfim, eu acho que as coisas daqui para frente tendem a se organizar de maneira melhor. Queira Deus, tomara. Mas é isso, Elias. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto, adorei. Obrigada, meninas. Na verdade, muito mais uma aula sua para mim. Lógico. Fernanda, porque eu, para falar sobre isso, assim, tipo, conhecimento zero, né? Foi ótimo. Confesso que eu poderia ficar falando mais muitas horas aqui sobre esse assunto. Eu gostaria de ficar ouvindo, mas quem não tem tempo é você, então. Felizmente, meus alunos estão me esperando no momento. Vá lá, então. Querida. Valeu, gurias. Ótimo. Obrigada, viu? Valeu. Se cuidem. Até semana que vem. Se cuidem, beijo. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.